certo? Estamos aqui novamente fazendo uma reflexão e trazendo visões diferentes sobre autorrealização. Nós fizemos o primeiro vídeo dando algumas definições e autorrealização é um assunto muito complexo, melindroso, porque eu também busco a minha autorrealização. Todos nós buscamos a autorrealização. E não é um passe de mágica que vamos encontrar a nossa autorrealização. Eu trouxe hoje a visão de Viktor Emil Frankl, que é uma visão sobre o sentido da vida. E ele abrange essa autorrealização. Me instiga, é meu guru, é logoterapia, mas é uma visão de um leigo. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu estou trazendo a visão de um homem que tem uma visão fantástica sobre o sentido da vida. E aí eu vou dar as credenciais dele para a gente entender aonde nós estamos buscando, que fonte nós estamos buscando para refletir sobre a autorrealização. Então, o sentido da vida. E Viktor Frankl viveu de 1905 a 1997, então ele é contemporâneo, né? E ele é fundador da logoterapia. A logoterapia, para a gente já entrar nesse ponto, foi criada no campo de concentração. Viktor Frankl percebeu que ele era judeu, estava no campo de concentração, e ele percebeu que muitos amigos se suicidavam. Não se fala muito no suicídio nos campos de concentração, se fala mais nas câmeras de gás. Mas não, o suicídio era uma prática comum no dia a dia nos campos de concentração. E ele percebeu que quando ele falava com alguém que ia se suicidar, e que ele, com seus amigos, falava com aquela pessoa e dizia: olha, você tem um filho te esperando lá no país tal, olha, você tem a sua esposa esperando você em tal local, você tem uma pesquisa científica que somente você pode fechar esse assunto. As pessoas removiam aquela ideia do suicídio e ganhavam uma força imensurável para passar aquelas condições subhumanas de um campo de concentração. E ali, Viktor Frankl, fazendo seus testes, né, as suas experiências, ele visualizava falando, depois que ele saísse do campo de concentração, que poucos saíam vivos. Então ele tinha a fé que ele sairia, ele tinha uma visão de futuro, ele acreditou que ele sairia vivo de lá, mesmo perdendo muitos entes queridos, e aí ele visualiza fazendo uma palestra sobre logoterapia. Ele visualizava ele numa conferência, as pessoas assistindo, com ar-condicionado, no teatro, enfim. Ele visualizou a logoterapia. Então a logoterapia sai de uma vivência, de uma experiência em que o ser humano é testado nos seus últimos potenciais, nas suas últimas forças. E ele foi professor de neurologia e de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Viena. Então ele tem professor visitante de diversas universidades, incluindo Harvard. Ele é doutor honoris causa em 18 universidades do mundo, incluindo no Brasil a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então é neste senhor, doutor em medicina e filosofia, que vamos buscar um pensamento sobre sentido da vida. Ele tem um livro aí que eu acho interessante, Em Busca do Sentido. Esse livro, de início, tinha o nome de Psicólogo no Campo de Concentração, mas ele não é psicólogo, né? Ele trabalhava na linha da psiquiatria.
esse livro foi inscrito na Biblioteca do Congresso em Washington, na lista dos 10 livros que mudaram o curso da humanidade. Poxa, se eu tenho um livro que consta entre os 10 livros com maior influência no curso da humanidade, eu preciso de trazer para nós esse conhecimento, essa reflexão. Ele elaborou uma palestra, foi aqui que eu busquei uma essência, uma síntese da síntese de Viktor Frankl, né? Uma palestra sobre sede de sentido. É um livro pequeno e para leigo, e para qualquer um que saiba ler, interpretar, vai tirar muito proveito. Essa sede de sentido, ele fez uma palestra na universidade, nos Estados Unidos. E o tema era, dado pelos alunos, estará doida a nova geração? Olha o tema que ele foi abordar com os jovens da universidade. E 3 sintomas básicos, né, dessa neurose coletiva, em que ele se baseou, estará doida a nova geração, são 3 sintomas. 3. Depressão, agressão e adicção. Por que adicção? Dependência de drogas. Drogas quaisquer que elas sejam, de todos os níveis de drogas. Então, precisamos reconhecer a existência deste sentimento de falta de sentido. Então, quando a gente começa a ver a agressividade das pessoas, essa necessidade de drogas, essa necessidade do prazer, a necessidade de tomar medicamentos porque entra em depressão, acaba com o ser humano. Só quem passou pela depressão sabe o que isso significa. Eu tive condições de acompanhar pessoas no nível de depressão. Acaba o ser humano. Então, esse vácuo existencial, né, essa neurotização da humanidade, ou esse adoecimento espiritual da sociedade, esse é um questionamento, né? É um vácuo existencial, não se dá o sentido, então fica-se buscando eventos, buscando alguma coisa para fazer, porque tem que preencher o vazio, porque não se dá o sentido da vida. Então, esse sentido da vida é um ato especificamente humano. O animal não fica questionando por que ele vive, o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Ele não tem dúvida acerca do sentido da sua existência. O ser humano tem. E é um sintoma de amadurecimento espiritual quando você começa a ter a coragem de verificar qual é a luta minha por um sentido pessoal. De procurar esse sentido da minha vida com a autonomia minha, buscando dentro do meu ser qual é o sentido da minha vida. Como faço para buscar minha autorrealização? Então, quando você tem isso e você cria vontade de sentido, tem um alto valor de sobrevivência para o indivíduo. Você não precisa, fiquei desmotivado, essa empresa aqui não me motiva, ou a vida não está me tendo motivo para viver, ou se perde um filho, acha que não tem mais motivo para viver, porque vivia em função dele, e tem que começar a rever. Então essa coragem de olhar e verificar, essa motivação para a vontade de sentido, isso é intrínseco, é interno. Eu não preciso de que as pessoas me motivem. Eu tenho a minha motivação. Lógico que o meio ambiente facilita, ajuda muito, mas eu tenho dentro de mim aquilo que me motiva. Então,
essa traz uma necessidade, aí que é uma coisa, vontade de sentido, traz uma necessidade de exigirmos do ser humano o que ele deve ser, para que ele pode ser. Então, o que ele deve vir, o que ele pode ser, ele deve vir a ser. Ele tem que buscar transcender, buscar ser o autor de si próprio, buscar lá dentro, no fundo da sua alma. Então, essa potencialidade do ser humano, e que exige um esforço inteligente, porque ninguém se autorrealiza brincando. A autorrealização exige um esforço inteligente. E isso dá um nome nessa busca, essa vontade de sentido, a transcendência de si mesmo. Essa autotranscendência, aí que a gente vê, né, como que a gente vai encontrar? Sempre apontar além de si próprio, para alguma causa, para algum objetivo, para uma pessoa que se ama, para uma causa que se quer. E aí você aponta. E quando você busca esse infinito, busca esse sonho maior, você começa a realizar-se, a tornar-se real a si próprio. Isso é que dá a grande motivação das pessoas que buscam as grandes causas. Não fica olhando só para o seu próprio umbigo, só para o comer, o beber e o viver aleatoriamente, sem nenhum sentido. Então, muitas vezes, se você não tem resposta para essa vontade de sentido, você pode correr para os prazeres. Então, você pode ficar agressivo, você pode ficar deprimido. E hoje nós temos um quarto elemento, porque eu coloquei aqui a depressão, a agressão e a adicção. A adicção é o consumo de drogas. Agora, drogas em todos os seus níveis de medicamentos também. Nós temos a inflação da sexualidade. A busca do prazer a qualquer preço. A busca da felicidade externa é o prazer. E aí ele apresenta a nós um quadro que eu acho muito interessante. O plano horizontal é onde o homem move num plano cujos polos é o sucesso e o fracasso. Então, o homem, aí ele chama de Homo sapiens, o homem que pensa, ele move do fracasso para o sucesso. Então, esse é o plano horizontal. Todos nós queremos ter sucesso, mas você está do fracasso para o sucesso. E quantos momentos nós não somos fracassados em alguns eventos, em alguns acontecimentos, em alguns negócios, em alguns relacionamentos. Mas você é do fracasso ao sucesso, esse plano horizontal que ele coloca. E tem também o Homo sapiens, que é um plano vertical, que é do desespero para a autorrealização. Então, nesse caminho da autorrealização, é o Homo paciens, é o homem paciente, que no dia a dia elabora a sua trajetória para atingir a sua realização. Então, muda aqui de figura. A autorrealização é paciência, é uma trajetória inteligente. E aí, o Homo paciens é aquele que, diante de sofrimento inevitável, consegue avançar até a plena realização do sentido da sua vida. Ele passa por momentos dificílimos, de situações inevitáveis, de dificuldade financeira,
de dificuldade de saúde, de dificuldade emocional, enfim, ele transcende essas situações que muitas vezes a gente diz que não é que é competente ou que é incompetente. Muitas vezes se sente impotente perante aquela situação. Então esses polos, fracasso, sucesso, desespero e autorrealização. E ele tem estudos, muitos formados na Universidade de Harvard. Um assessor fez uma pesquisa entre 20 profissionais bem-sucedidos, sucesso absoluto, e que quando encontraram sucesso, se encontravam desesperados porque não encontraram o sentido da vida. E encontrou ao mesmo tempo uma pessoa que se realiza num momento de grande fracasso, um presidiário. Ele dá luz e consegue se autorrealizar dentro daquela situação. Mas eu entendo que aqui nós estamos buscando a autorrealização e sucesso. Nós estamos no século XXI. Queremos ser bem-sucedidos e autorrealizados. Então, como usar a estratégia, a inteligência, as competências para sermos bem-sucedidos e a paciência e um plano bem elaborado a longo prazo para buscar a autorrealização. E há uma tendência que no século XXI, estudei no congresso que fui lá no século XX, dizia assim: no século XXI, o ser feliz, vamos por aqui autorrealizado, que busca a sua autorrealização, será bem-sucedido. Não queira ser bem-sucedido para ser autorrealizado. Busque a autorrealização e serás bem-sucedido. É uma visão holística, é uma visão de busca completa do ser humano. Então, para fechar aqui essa reflexão, a gente tem o seguinte: a autorrealização, ela necessita de a gente trazer o prazer dentro da autorrealização. Aí você não precisa de drogas, você não precisa de depressão, porque você tem essa força interior que vence qualquer obstáculo. E poder. Olha só. Então, para buscar autorrealização, vamos com prazer, para ter prazer de buscar autorrealização, usando o poder que todo ser humano tem. E com o seu poder, você usando bem, você não precisa usar de agressividade, que hoje o mundo está agressivo. É fundamental. Prazer, usando o poder para se autorrealizar. Esse é o recado de Viktor Frankl. Um homem estupendo e que eu busco como referência de vida para buscar minha autorrealização. Porque todos nós estamos no mesmo lugar. Se você gostou do tema, dessa abordagem que fizemos, dê aí uma curtida, inscreva-se no nosso canal para você receber direto no seu e-mail e faz alguns comentários, faça algumas perguntas, nós estamos disponíveis e nos alimenta para buscar novos temas, novos assuntos para que vocês possam enriquecer na busca da autorrealização. Valeu, muito obrigado.